Boa noite a todos. Esta noite eu queria estar falando com você, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, a respeito de um jovem chamado Daniel. Daniel ainda era jovem quando ele foi levado para o cativeiro babilônico. Daniel, mesmo sendo um jovem temente a Deus, um jovem de oração, ele bem novo foi levado, ele e todo o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Ao chegar no cativeiro, Daniel continuou servindo a Deus e buscando a Deus em oração. Certa ocasião, o rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor, e todos aqueles que estavam ao redor do rei, que tinha toda a sabedoria, que tinha todo o conhecimento, não conseguiu revelar qual seria o segredo ou o significado daquele sonho do rei Nabucodonosor. Daniel foi chamado para ir até o rei e ele ouviu o rei e o rei relatou para ele aquele sonho que ele teve. E após o rei passar para ele o que ele tinha sonhado, Daniel revelou o sonho. Deus mostrou para Daniel aquele sonho. E Daniel passou a ter uma grande influência ali naquele reino. Mesmo estando em cativeiro, Daniel passou a ter poder, ter influência, ter grande respeito e ser uma pessoa de conceito na sociedade babilônica. Mas ele só conseguiu isso porque ele era um homem de oração. Daniel nunca deixou de orar e de buscar a Deus. Daniel tinha todos os motivos para ser um jovem rebelde, para ficar talvez murmurando contra Deus. Mas pelo contrário, Daniel continuou servindo a Deus. Nos momentos mais difíceis, ele continuou buscando a Deus em oração. Daniel foi provado diversas vezes e todas as vezes que ele passava por provações, passava por momentos difíceis, ele colocava a sua vida diante de Deus, ele buscava em oração. Eu quero dizer para você que o segredo para podermos obter vitória diante da dificuldade é colocar joelho no chão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala que quando for orares, entre para o teu quarto, em secreto fecha a porta e busque a Deus e Ele ali te ouvirá. Que você possa estar buscando em oração. Nossa sociedade nos dias de hoje tem passado por um momento muito difícil. Muitas das vezes nós não sabemos e não conseguimos resolver as nossas situações porque nós não falamos com Deus, nós não buscamos Deus da forma certa. Talvez na nossa oração não chegue até o Senhor porque nós não sabemos orar, nós não sabemos buscar. E não precisa de ficar com vergonha. Peça a Deus para Deus estar nos ensinando a orar. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles falaram para Jesus: Mestre, como devemos orar? E Jesus ensinou eles a orar, a oração do Pai Nosso. Então, até os discípulos de Jesus tinham dificuldade para estar falando com o Pai. E Jesus ensinou eles a orar. Para isso, nós temos que colocar o nosso coração, nossa vida, diante do altar do Senhor. Que nós possamos estar buscando a Deus em oração, que nós possamos estar buscando em oração, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, porque Ele está atento para nos ouvir, desde que os nossos pedidos e as nossas petições sejam segundo a vontade de Deus. Que nós possamos continuar no propósito de estar buscando a Deus em oração, sermos como Daniel, que mesmo em momentos difíceis continuou servindo a Deus. E Deus honrou Daniel. Daniel se tornou um grande homem diante daqueles que o colocaram no cativeiro. Ele foi para o cativeiro e no cativeiro ele se tornou bênção.
se tornou bênção até para a pessoa que talvez ele deveria, se fosse uma pessoa que não tivesse intimidade com Deus, talvez a pessoa que ele mais ia perseguir, talvez odiar, ter ódio no coração, que seria o rei Nabucodonosor. Mas ele se tornou bênção na vida daquele rei. Que nós possamos fazer como Daniel, aprender a orar, buscar a Deus em oração e que nossas orações sejam segundo a vontade de Deus. Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima.